Oi, pessoal. Na nossa sequência aqui de podcasts, estamos recebendo hoje a doutora Ana Mizutori, advogada mestranda em Direito Desportivo, né, um ícone assim para o futebol na área jurídica. São poucas mulheres hoje em dia que têm a formação da doutora Ana. Queria te agradecer primeiro pela presença, né? É uma honra estar aqui. Com certeza a gente vai debater aqui conteúdos extremamente importantes para a modalidade feminina, para o futebol em geral. Mas vamos, né, dar uma fixada no futebol feminino. Então, assim, Ana, eu queria primeiro que você, doutora Ana, né? Que você primeiro começasse se apresentando, né? Falando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. E algo assim que a gente fica curioso, numa área de direito, onde você tem inúmeras possibilidades, por que o direito desportivo? Flávia, obrigada. Obrigada por me receber aqui, pelo convite, pela organização de algo que promove a discussão, debates, levantar ideias e trazer informação de temas tão importantes, né, para essa luta da mulher que é constante em todas as áreas e principalmente quando a gente fala de esporte, né? Então, agradeço também o carinho da sua apresentação, a gentileza da forma como você me apresentou. Dispenso, doutora, Ana. Eu tenho orgulho de, além de tudo, além da admiração profissional que eu tenho por você também, tê-la como próxima à minha vida como amiga. Mas é uma boa pergunta, é uma pergunta que eu gosto, tenho muito orgulho de responder, assim, eu tenho muito carinho para responder essa pergunta. Enfim, tenho mais de 10 anos de formação como advogada, né? Atuo como advogada. E há 4 anos atrás, um pouquinho mais de 4 anos atrás, o tempo vai passando, eu fiquei com esse mesmo discurso, né? Quase 6 anos atrás, na verdade, eu me mudei para o Ceará, onde acabei entrando no clube para coordenar o departamento jurídico. E, em tese, ia ser para minha área, que eu atuava como advogada, de compliance, mais para gestão trabalhista. Então, para a gestão da carteira, do passivo trabalhista e a parte do compliance em si. E aí o clube precisava desse olhar, né? O clube tinha acabado de subir para a Série A, eles estavam querendo consolidar um departamento jurídico enfim, algo mais organizado. E aí eles me contrataram para fazer essa parte de compliance. E aí, assim, pra mim, apesar de eu sempre amar esporte, acompanhar esporte, como advogada era um mundo muito distante, né? Porque é um nicho realmente muito específico, um nicho muito à parte, né? E aí eu falo assim, foi um presente de Deus realmente, né? Em meio aos desafios de estar longe de casa ali, essa grande alegria, essa grata surpresa de dentro do departamento jurídico do Ceará, do clube, entrar na parte de esporte também. Então entrei como compliance, como trabalhista, e quando eu fui ver até pela própria dinâmica que eu precisava desenvolver ali dentro, né, na atuação como advogada, estava fazendo contrato desportivo, contratos que envolvia patrocínios e tudo, aquele 360 de um departamento jurídico de clube, que é tanto a parte desportiva em si, né, que é o grande foco do show que importa, que são os atletas e enfim, todo mundo ali que aparece entre as 4 linhas, mas aquilo que também está atrás das 4 linhas, né? Então, tudo que envolve o centro de treinamento, tudo que envolve os patrocínios, contratos comerciais, contratos administrativos, então sessão de estádio. Então, assim, foi tendo uma amplitude, né, uma ampliação gigante de atuação em relação a isso, e foi onde eu acabei entrando no esporte e, assim, uma paixão avassaladora, assim, né? Um caminho sem volta. E foi onde eu comecei, até para conseguir acompanhar, obviamente, minha atuação lá, estudar. Então, logo de cara, comecei uma especialização, porque foi um tema que já me despertou muita paixão, um tema do qual eu percebi o quanto tinha especificidades, do qual eu tinha que aprender, eu tinha que, de fato, estudar, não bastava só na prática tentar ali, né, dar um jeitinho e não tinha como improvisar, você tinha que saber, são muitas coisas envolvidas, questões, demandas muito altas, tanto em termos de valor quanto de repercussão, porque quando a gente fala principalmente futebol, mas esporte como um todo, tem um apelo diferente de quando a gente olha Verdade. qualquer outro negócio, qualquer outro business, que é torcida que acompanha, né, são os fãs, são as pessoas que se interessam pelo esporte, mesmo que não atuem, né, então são vários olhares ali por fora. Então, basicamente, minha entrada no esporte foi daí. A partir daí, quando eu retornei para minha cidade, que é aqui São Paulo, né, já estava em vista de continuar cada vez estudando mais, porque nessa especialização, foi na especialização no Instituto de Direito Contemporâneo, e aí junto com a minha atuação no Ceará, fui cada vez mais me apaixonando, e como eu falei, vendo quantas nuances que tem o direito desportivo, eu falei, não, quero estudar muito mais isso, e aí tinha acabado de abrir, e aí tudo, né, sempre, um caminho sempre acaba levando para isso, o mestrado em Direito Desportivo na PUC, né, com o professor Paulo Feus e toda a nossa turma aí que a gente divide, que você conhece bem, uma turma super bacana que começou junto comigo, e aí foi onde, assim, eu me apaixonei de vez e fui estudando cada vez mais.
No que eu estudei, e é muito interessante que a gente vai ter essa abordagem no decorrer da nossa conversa, eu percebi que, assim, tinha uma base ali que eu fui estudando e muitas coisas mudaram desde então, né? Desde regulamento FIFA, desde a própria legislação que a gente vai falar, né? A gente sempre falou da Lei Pelé e, de repente, agora tudo que a gente estudou já foi revogado, já tá lá encostadinho ali na prateleira, porque a gente vai estudar uma nova lei, já tem estudado uma nova lei, né? Um momento de transição, né? Com certeza, um momento de muito estudo ainda, né? Então, tudo que a gente estudou serve como base, mas assim, a gente tem que se manter atualizado e assim, é um tema que para nós advogados, acho que o encanto que eu tive é justamente de você ver essa intersecção entre um direito que a gente sempre estudou, que é a lex pública, que a gente chama, né? Que são as legislações ali emanado pelo poder público, pelo poder legislativo, mas que tem ainda também uma possibilidade pela própria autonomia como o esporte é organizado, de ter regulamentos privados. Então, a gente tem o poder da FIFA e a forma como eles emanam as decisões, né? E aí, voltando sempre para o nosso tema, como isso tudo impacta muito na evolução, né? Nessa luta da mulher no esporte também, né? Então, essa possibilidade de, além da lei, no formato público dela, no formato de lex pública, as possibilidades do regulamento interno, né? Do interna corporis, que a gente costuma denominar, de também passar a regular e olhar isso como algo importante para o mercado, né? Enfim, então acho que todos esses aspectos foram que fez me apaixonar, estudar. Agora eu tô na fase final do mestrado, acho que essa, se Deus quiser, vai ser a última apresentação que me apresento como mestranda. Tô com a dissertação já marcada para concluir, para, né, defender o título de mestre em Direito Desportivo. E muito estudo aí para sempre, né? De uma matéria tão viva, tão orgânica, que tá sempre nessa evolução que a gente chama como forma de aperfeiçoamento. Basicamente isso. Não, e assim, eu acho que ser, né, mestranda em um título desse, quantas mulheres no meio atuam com o título? Acabei de saber que nós fizemos a especialização no mesmo instituto. Também fiz de Direito Contemporâneo. E assim, a maioria das pessoas às vezes também não sabem, né, principalmente os leigos, torcedores, que existe uma lei específica para o desporto, para o futebol em geral. E, basicamente, ela se dá por conta da necessidade de urgência. Por exemplo, você, de repente, tem um problema num jogo numa quarta-feira, que algumas atitudes têm que ser tomadas para esse time estar entrando em campo no domingo. Se nós pegarmos isso e jogarmos, vamos usar assim, o termo da justiça comum, né? Isso aí, com certeza, não aconteceria, porque acho que o tempo do jogo, você nem teria conseguido dar entrada e ser distribuída a ação. Então, algumas particularidades levam ao direito desportivo, principalmente na questão disciplinar e na questão de competições, né? E em relação você teve a tua experiência lá no Ceará, várias outras experiências, como é que você vê essa demanda do futebol feminino? Porque o que acontece? Até bem pouquinho tempo atrás, e quando a gente fala pouco tempo atrás, é bem pouco mesmo, né? Quantos casos de mulheres que simplesmente não recebiam nada e tal. Então, como é que você vê hoje em dia dentro dos clubes essa postura, essa mudança de postura e até de questões que chegam, né, para você ter essa demanda de ação no futebol feminino, sejam por direitos trabalhistas, por contratos mal feitos, como é que você tem visto um aumento, uma demanda menor? Como é que está isso hoje em dia? Flávio, eu vou introduzir um pouquinho alguns assuntos para quem nos ouve aqui, mas a gente conversa muito disso, então tenho total, né, eu sei bem do tamanho do seu conhecimento sobre isso, mas é muito importante a gente dizer, antes de responder essa pergunta, mas no aspecto mais prático de como tem sido essas demandas, eu acho que é muito importante fazer um panorama muito breve, um panorama geral do contexto jurídico disso, né? Então, primeiro, a gente... Até então, bom, não vou tão longe assim, mas na era nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, mulher nem podia sonhar em assistir os jogos, né? Imagina isso. Então, era contra a graciosidade da mulher, era algo que poderia prejudicar o corpo frágil da mulher, a mulher tinha que preservar a integridade física dela pela maternidade. Então, assim, isso, né, não vou nem chegar tão longe assim, apesar de eu já ter mencionado, mas muito por cima. Aí, na sequência, a gente teve os jogos na era da modernidade, que ainda assim a mulher se manteve excluída. Então, por que eu tô fazendo esse histórico? Porque quando a gente chega nessa questão, a gente vai entender por que a gente tá nesse delay gigantesco, né, em tanta defasagem, né? Então... na sequência, a gente teve aqui no âmbito, aí nem falando num aspecto tão macro, né? Mas aqui no Brasil, a gente teve um decreto na época, na ditadura Vargas, um decreto em 41, que ficou vigente até 75 praticamente, então de 1941 a 1975, que a mulher não podia
disputar, ela não podia praticar modalidades. Praticar modalidades como boxe, como futebol. Não significa que ela não disputava, né? Mas ela não poderia estar ali abarcada pelo caráter oficial daquilo. E isso faz com que a gente tenha uma grande defasagem na história de investimento, de tempo, de que aquilo vai se aperfeiçoando, de que aquilo pode ir melhorando como um produto, né? Então já começa daí a questão. Então, assim, a partir desse panorama que a gente tem algumas medidas que tem que fomentar a mais que o normal, né? Quando a gente fala de igualdade, né, nessa luta de igualdade de gênero, quando a gente fala de igualdade, a gente não pode deixar de olhar esse viés histórico, né? Então, toda essa proibição, a forma como as coisas eram como eram olhadas, né? Então, a mulher, a forma como ela era recebida, né, no âmbito esportivo, tinha de fato escrito ali, né? O próprio Beat Coubertin, né, que é o pai dos Jogos Olímpicos, já nessa nova edição, nessa era moderna mesmo, a mulher ela só começou a participar dos Jogos Olímpicos na segunda edição. Então você imagina, né? Então toda essa defasagem histórica em que todo mundo que eram referências ali icônicas da época, né? Que eram, enfim, verdadeiras formadores de opinião, falariam assim, não, mulher não pode exercer atividade. E ainda assim, como eu falei, elas exerciam, mas elas não podiam contar com nada que fosse oficial. Eu gosto muito de sempre contar essa história nas minhas aulas dessa parte de direito da mulher, apesar de tem gente que acho que nessa hora fala, nossa, mas ela tá viajando, não, mas aqui eu vou chegar ali numa conclusão, né? Mas assim, uma corredora grega que 2 dias depois da maratona oficial, ela disputou fora do estádio o mesmo percurso de maratona, né, 42 quilômetros, que ela não podia como mulher disputar, então era competição, né, de homens ali naquelas Olimpíadas, naqueles jogos, e ela conseguiu fazer, tem testemunhas que falam que ela fez um tempo excelente, assim, muito melhor que muitos homens ali. Isso realmente é um marco, né, que mostra então que essa luta, ela vem não, assim, muito pouco de políticas públicas, mas muito da própria resistência da mulher em querer fazer parte daquilo, né? Não obstante tudo aquilo que é sempre falado, que foi ali pontuado pra ela, não, você não pode. Né? E muitas das mulheres, Maria Lenk aqui no Brasil, né, deixou de acreditar nisso. Maria Lenk que representou, enfim, não só recordes em números, né, mas assim, recordes também como históricos, né, marcos históricos de ser a primeira mulher de nado borboleta, enfim, são pessoas que falaram, não importa o que disseram sobre o que eu posso ou não, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu acredito. E aí elas representam esse marco, né, então isso pra gente é muito importante. Que aí que acontece? Quando a gente fala de legislação, de regulamentos mesmo na esfera privada, então emanados pelas entidades de administração desportiva como FIFA, como CBF, e aí colocando mais futebol, mas isso vale para todas as demais modalidades, a gente sempre pensa que isso acaba acompanhando uma evolução social também, um marcador social. Então, a evolução da mulher no esporte, ela acompanhou com certeza a evolução da mulher na sociedade, né? Então, o ingresso da mulher em universidades, a participação social da mulher mais no mercado de trabalho, enfim, direito a voto, tudo isso que foi caminhando junto. E essa necessidade de regulamentação, de mudança, que ensejou maior proteção jurídica para a mulher atleta, ela também acompanhou dessa resistência das mulheres, né? Falaram, bom, elas não vão desistir, então vamos tentar olhar para isso, olha como a gente também tem a ganhar com isso, né? Mais uma vez, voltando para a história, um olhar histórico disso, a Rússia e os Estados Unidos se beneficiaram demais, a Alemanha também, né? Nas suas batalhas ali históricas, bélicas, eles se beneficiaram muito com o esporte, né? O soft power, como uma forma de mostrar poder, e aí as mulheres entraram e eles viam como eles podiam se beneficiar disso, né? Tinha toda uma questão de antes da mulher só poder ter acesso ainda, quando ela passou a ter acesso, ainda assim a jogos mais que não tinha contato físico, né? Então golfe, e ainda assim uma elite, né? Um esporte extremamente elitizado para quem tinha ainda condição financeira para isso, né? Mas no decorrer de tudo isso, e o porquê que eu tô falando tudo isso é um pano de fundo para trazer um elemento muito importante para a mudança da forma como a gente tem atendido as nossas clientes que são atletas mulheres, né? Então, por exemplo, falando do futebol, a gente tem atletas de outras modalidades, mas falando do futebol, teve um marco muito importante que desde 2019, todos os clubes, então assim, quando a gente quer mexer com a história, a gente tem que mexer naquilo que pega, né, quem tá mandando, quem tá dando as cartas. Então, assim, para um clube uma entidade de prática desportiva, para que ele possa competir, né, possa participar de campeonatos, né, competir oficialmente, né, naquela Série A, né, Série elite, A, né, exatamente. Ele tem que ter ali com ele organizado uma equipe de futebol feminino. E aí que a gente denomina de licenciamento. Então, para que o clube tenha esse licenciamento, possa disputar competições, ele tem que ter esse futebol feminino, seja dele ou seja de uma forma de parceria, algum tipo de acordo, algo desse sentido.
E isso passou a ser previsto, então, para a Série A dos clubes brasileiros, né? Muitas pessoas nem sabiam disso à época, logo em seguida também veio a própria pandemia que prejudicou muito isso. Foi. Mas assim, você vai querer disputar o seu campeonato aqui, tudo bem, você vai disputar, mas você tem que ter uma série de regras. Dentre essas séries de regras para licenciamento, vai ter que ter uma equipe de futebol feminino. Isso certamente foi um grande divisor, porque antes, né, enfim, que foi um divisor muito bom, que trouxe muitas atletas, então, para passarem a olhar com, nossa, agora tem uma oportunidade maior. Mas a partir dessas oportunidades também surgiram muitas demandas. Então eles tiveram ali as equipes deles, mas a qual nível, né? A qual condição? Então era aquele campo ali do CT, né? Do centro de treinamento, era aquele campo que estava largado. Era tudo sobra. Tudo sobra, né? Então a gente tem um departamento médico, a gente tem uma sala de fisioterapia, ou é a salinha que sobrou, é improvisado, é o tempo que sobra do médico que cuida do elenco profissional masculino, né? Então, primeiro, né, essa medida ela é uma medida muito positiva, mas para que ela tenha efetividade ainda falta muito para se caminhar. Então, voltando, né, eu trouxe grandes avanços até agora, mas isso ainda não significa que tenham sido suficientes, né? Então, aí respondendo finalmente sua pergunta, uma das grandes questões que a gente tem a gente tem, na então vigente Lei Pelé, que ainda tem, ela tá parcialmente vigente, né? A gente tá com agora a nova Lei Geral do Esporte, mas a Lei Pelé que era... Não foi extinta, né? Não foi, a gente até imaginou que seria, foi, né? Verdade. Integralmente revogada, mas não foi. Mas até então ela previu o seguinte, que atleta profissional, e aí qualquer modalidade, seria só do futebol. Ela fala sobre atleta, sobre contrato especial de trabalho esportivo, e lá, ao fim da legislação, ela falava que só era obrigada a ter contrato especial de trabalho esportivo atleta de futebol. Só que a gente tem que fazer sempre uma análise sistemática, né? A Lei Pelé fala atleta de futebol, ela não precisa falar que é homem ou mulher, feminino ou masculino. Sim. Porque a nossa Constituição Federal, que está acima dessa legislação, uma norma supralegal, ela fala que não tem distinção, não podemos ter distinção entre homens e mulheres. Então, a mulher, quando ela vai ser ali registrada como atleta, ela tem que ter um contrato especial de trabalho esportivo que dá a ela o caráter de profissional como atleta. Sim. Né? E isso, consequentemente, o caráter de todos os direitos ali, né, assegurados como profissional. Então, o que aconteceu? Uma das grandes demandas que a gente teve antes desses movimentos, a própria obrigação de ter a equipe feminina, sempre foi muito de como seria contratado, né? Então, a gente tem a nossa equipe feminina aqui, mas vamos dar um jeitinho, vamos contratar a PJ, vamos contratar a PJ, o treinador, e as meninas, elas ficam abaixo dele para não caracterizar vínculo empregatício. Então, sempre uma forma de burlar, de contornar, né? De driblar realmente o que previa. Então, a grosso modo, você conseguia comprovar que você cumpriu o requisito, mas é o que eu falo, da efetividade, né? No dia a dia ali você não via. Então, grandes as demandas partiam disso, né? Não obstante algumas legislações, alguns regulamentos, na prática se via outra coisa. E isso só começa a mudar quando o judiciário começa a entrar em ação também, né? A gente fala da autonomia desportiva, mas quando a pessoa começa a buscar os direitos delas, né? Eu até comentei outro dia com você, estive com a Tandara, que pra mim é uma referência de atleta, mas uma referência de mulher, porque ela foi a primeira mulher atleta no Brasil a brigar na justiça, e aí a gente tá falando de vôlei, uma outra modalidade, mas né, que muito nos orgulha, né? Que muito nos traz alegria nos termos de esporte. Ela foi a primeira mulher a brigar para ter o vínculo empregatício dela reconhecido, porque sem o vínculo empregatício reconhecido, ela não teria os direitos dela assegurados como maternidade. Ela teve a filha dela, 99,5% do que ela recebia da receita dela se tinha como imagem, e aí ela poderia, porque tava tudo dentro da lei, não tinha como dizer que não estava, né? Então era um contrato de natureza civil ali da imagem, e o contrato dela trabalhista, ela ia continuar recebendo, mas aquilo representava muitíssimo pouco, que nem poderia talvez manter a subsistência dela, da filha dela, né? Então uma extrema insegurança jurídica. E aí ainda assim não estava em desobediência ou em observância da lei. A lei estava sendo cumprida, então precisava ainda amarrar melhor isso, né? E aí essa nova lei, inclusive a gente pode falar melhor disso, veio trazendo essas amarras. E ela conseguiu ganhar na justiça esse reconhecimento. A partir desse reconhecimento, as pessoas começam a entender o seguinte, bom, existe um risco maior aqui, porque você sabe tanto quanto eu, vai falar com um gestor de clube que aquilo é um risco. Se aquilo não estiver incendiando, ele não vai olhar para aquilo naquele momento. Ele só trabalha em gestão de crise. Exatamente. Ele só vai olhar para aquilo, quando aquilo for uma emergência. Né? Então, é uma mudança também cultural que a gente vem observando, que ainda tem muito que caminhar, mas as grandes demandas que chegam para mim é justamente a falta que a gente tem de instrumentos jurídicos para assegurar os direitos dessas mulheres, né? Não só nesse momento de maternidade, mas aí também a própria questão de contrato, né? Então, a gente tem muitos clubes ainda que... É muito louco, porque a gente tem esse requisito obrigatório de Série A para que estejam... Primeiro que já começa daí, né? É só Série A. E a gente tem uma infinidade de atletas que estão fora desse escopo, dessa bolha de Série A. Sim. Né? Mas os que estão em Série A, ainda assim,
conseguem mostrar que tem equipe, mas por alguma razão tem que federar, tem que ter o contrato, mas ainda assim conseguem lá no papel, apesar de ter o contrato especial de trabalho desportivo e tudo mais, pagar fora ser carteira assinada. Isso é muito complicado, né? Tem muitas repercussões disso. Porque a mulher começa, além de toda essa defasagem histórica que eu falei, que faz um grande delay de incentivo, de financiamento, de valores, né, de recursos aportados para esse fomento, para esse estímulo, para esse incentivo da mulher no esporte, ela ainda fica, por exemplo, numa situação de prejuízo que muitas das minhas clientes, mulheres atletas, trabalham em outras atividades para conseguir pagarem suas contas. Sim, com certeza. Né? Então, tamanha... outros clubes, né, que eu já atuei, depois do Ceará acabei saindo, eu atuei para outros clubes atletas também. Outros clubes que eu já tive caso de clubes que a gente teve que dar um jeito de... Uma das condições que a gente tem quando a pessoa assina um contrato de trabalho é ter, no caso do atleta, é ter o exame técnico, a avaliação física dela, Sim. né? E assim, a gente teve um caso de uma atleta que ela tinha uma doença pré-existente, semelhante à doença do Marcos, inclusive, do goleiro do Palmeiras, que ele veio a ter só depois, e que ela nem podia desempenhar uma atividade. Imagina se isso causa realmente um óbito ali, né? E aí ela ficou sem ter como ela não tinha carteira assinada, né? Falando aí uma linguagem até mais popular, ela não tinha carteira assinada, ela não estava registrada, por não ter o reconhecimento do vínculo empregatício, Sim. por ausência de um respaldo legal que pudesse, né, empurrar isso, ela não tinha como pedir auxílio, né, de auxílio-doença, ela não tinha como ter qualquer suporte do clube em relação a isso. Então era muito complicado, né? Como que você vai fazer isso, né? E é como eu falei, o clube só vai se importar se aquilo virar uma ação. Se aquilo virar uma judicialização capaz de ensejar um dano maior para eles financeiro, um impacto financeiro, né? E é por isso que eu também falo que é um encanto realmente pra gente, quando a gente olha que aí, não obstante, não obstante que não tem na lei, tem uma ausência, uma lacuna legislativa, tem algo no regulamento que possa vir a prever algo, sim, né? Sim. Então, decorre também dessa ausência de respaldo legal suficiente a própria questão de registro de transferências das atletas, o que pode levar à inadimplência, pode levar a maior caso de corrupção, a falta de transparência, Sim, né? sim. A falta de, por exemplo, TMS, né? Que é um sistema integrado ali de transferências de atletas. Internacional, que passou também a ser obrigada às transferências de mulheres. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala disso, a gente fala de possibilidades de pessoas mulheres que tiveram suas formações ali num clube e que o clube vai ter retorno disso. Isso vai fazer com que o clube esteja mais estimulado a formar atletas mulheres também. Né? Então, assim, existem diversas nuances que a gente pode ficar horas aqui falando. Sim. Da repercussão de um lapso ali, né? Uma lacuna muito grande que acontece e que daí derivam essas demandas pra gente como advogado ter que atuar. Basicamente, falta de, enfim, uma proteção jurídica, seja em contrato, seja na legislação, uma brecha na legislação que permite que esse contrato seja um contrato precário, um instrumento precário ali, pro forma, né? E muitas vezes nem recebe, né? Agora, 12 de junho, a gente teve uma equipe... da onde que é a equipe? Eu não lembro agora o nome, mas a equipe se recusou a entrar contra o Santos, né? Exatamente, eu não me lembro o nome da empresa. Alguma coisa assim. Eu li até porque salários atrasados. Salário atrasado, e aí fizeram... Elas até estão, né, sendo representadas pelo Hugo Bellini, ele escreveu sobre o tema, eu acho assim, que ele representa muito também mulheres, e assim, se elas não tivessem, imagina, né, você tem que brigar contra um sistema que você não joga fora do sistema, né, você não é ninguém fora do sistema, então pra você exercer seu sonho ali, conseguir atuar o seu sonho, você precisa desse sistema, mas como que você vai ficar dependendo disso sem que você receba também? Né? Então elas fizeram essa greve, que é um ato de muita coragem, e que é o que vai realmente mobilizar, perderam por WO, mas é o que vai mobilizar as coisas começarem a mudar cada vez mais, né? As demandas são sempre essas, são sempre essa falta de olhar, né? Porque eu tomo assim, né? Fazendo também em linhas gerais, você em 2019, ok, beleza, vem a obrigatoriedade, cumpra-se ou perde a vaga e não vai disputar o masculino, que é o que efetivamente, infelizmente, para os clubes importavam. Todos os clubes torceram a cara, aliás, 2 anos antes, desde 2017, que começaram a avisar, dando tempo para os clubes se prepararem. Eu, particularmente, estava fazendo a gestão da época no departamento e aí foi literalmente jogado. Por quê? Porque os clubes, mesmo desde 2017, ouvindo isso, eles não se prepararam. E eu deparei com situações assim, olha só, se você quiser ficar aqui, você fica. Só que você tem que pedir uma reversão para amador, ou seja, já era uma atleta profissional, porque aqui em São Paulo, né, é um berço onde, se você falar em avanço de direitos e de times que efetivamente encaram a mulher como uma profissional, são muito maiores. Por acaso, essa atleta tinha vindo de um clube de São Paulo. Aí, beleza, eles fomentaram lá, botaram obrigatoriedade,
Não vai no amor? Vai na dor, vai na força. Ok. Só que aí eu te pergunto, como estão as fiscalizações desses órgãos hoje em dia? Pelo seguinte, esse caso foi um que aconteceu, por quê? Né? Porque isso está sendo transformado, quer dizer, a atleta anda para trás no que ela já galgou e conseguiu, e não é fácil. Por quê? Com os homens é tudo muito simples. Eles entram lá pro futsal com 6 anos de idade, quando chega com 14 eles estão assinando o contrato de formação dele, com 16 ele está sendo profissionalizado. Isso é praticamente impossível para as mulheres, fora que os níveis salariais são muito menores. Então, assim, não adianta só, a meu ver, jogou a bomba quente em cima dos clubes e não ter esse acompanhamento. Haja visto que aconteceu há pouco tempo, sem citar nomes também, com uma equipe que foi dada como vencedora pela federação e teria como consequência a vaga no A3 do Brasileiro. Você deve estar sabendo dessa história que estourou e já teve até o julgamento pelo STJD. E acredite, foi dito que por questões de prazo, claro, pra você ter uma ideia, levaram 90 dias para responder um mandado de garantia, né? Quer dizer, que na verdade é comparado aí com a justiça comum, a justiça de segurança, que é um remédio constitucional. Então, como é que você vai levar 90 dias? Então, minha pergunta é a seguinte, o que falta, né? Ou seja, esse é um caso. Levantou a bandeira, a gente não vai entrar em campo porque está sem salário pronto. Mas em que momento a própria confederação a nível de Brasil, ela precisa fiscalizar? Porque se existe um regulamento geral, eu não vejo aí problema de coração. É claro que os clubes, eles votam, existem as reuniões para que eles votem no regulamento da competição. Ok. Só que a gente sabe que os clubes hoje em dia não têm ainda uma estrutura para ter um departamento de registro de transferência, uma gestão, como foi a minha no Vasco, eles não têm. Aí eu te digo, o único punido nesse caso foi o clube, porque investiu mais de R$200 mil para ter uma equipe e que essa equipe ficou fora. Para a CBF convocou os outros times subsequentes, o campeonato seguiu, certo? A federação que não percebeu por quê? Clube não fala com confederação, com a CBF, só fala com a federação. Como é que essas meninas disputando o campeonato iriam imaginar que, no momento em que uma equipe sai, eles não entrariam em contato com a CBF pedindo autorização para dar sequência? Ou seja, falta fiscalização a nível geral. E só sobra para o clube. O clube foi o único prejudicado nessa situação, ao meu ver, entendeu? Com certeza, tem razão. Infelizmente, não basta, né, colocar uma regra e deixar solto. Né? De fato, tem que ter, para garantir a efetividade, tem que ter essa fiscalização do como, a forma como tem se operado, se está seguindo ou não. E se não tiver, como a gente tem hoje muitas medidas desportivas, que é onde realmente pega no calo ali, que movimenta os clubes a seguirem o que precisa ser seguido, punir, né? Porque assim, a máxima realmente, se não vai no amor, vai na dor. É justamente isso, né? É uma pena que a gente precise de tantas medidas para que isso evolua, para que as coisas caminhem. É uma pena. O ideal seria não precisar. Mas também, se não for nem isso, né? Quando que a gente vai conseguir? E ainda assim, você vê, a gente teve ano passado, ano retrasado, a gente tem cada vez mais recordes, né? Tanto em nível nacional quanto internacional, de audiência. Quer dizer, tem se tornado um produto melhor. Sim. Quer dizer, eles estão deixando passar isso também, né? E é uma pena. É uma pena que tenha que ser por esse lado. Isso, com certeza, ocupa muito mais trabalho das entidades de administração desportiva fazer essa fiscalização, né? Demanda muito mais trabalho do que precisaria, mas tem que ser feito. Porque senão vai deixar, vão deixando passar, vão dando um jeito, né? Esse caso que eu falei dessa atleta, por acaso ela descobriu essa doença, e agora você imagina o quanto que não tá se burlando, que sequer o exame físico de um atleta o não básico, foi feito. Né? Pra poder entrar em campo. Né? Exatamente, assim, é você abrir a porta pra poder entrar, não abrir essa porta, assim, né? Então, você vê assim, tamanho realmente, e não é um clube pequeno, então assim, você vê tamanho realmente, né, descaso que é feito, né, por não ter essa fiscalização adequada. Porque se tivesse, já teriam chegado nisso antes. Semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, a própria FIFA divulgou o cenário das atletas que vão disputar a Copa Feminina. Casos de desnutrição. Sim. 70% não fizeram exames para as eliminatórias. Sim. Então, assim, algo que preocupa muito, porque muitas das patologias que levam a tal da morte súbita, que é muito falada no futebol,
elas são detectadas num simples eletrocardiograma com complemento de ecocardiograma. A gente que está dentro de clube, independente de não ser da área de saúde, é coisa que eles não abrem mão. Então, por que com a mulher, que de repente é até pior, não sei, a questão hormonal às vezes tem uma influência, né? Mas, enfim. Inclusive, até, Flávia, uma coisa que é muito interessante, eu já li isso no Observatório Racial certa vez, que eles falam uma coisa que sempre contribui para esse descaso, é falta de informação, falta de transparência, né? Você trouxe um dado super importante, quer dizer, a FIFA fez um levantamento de como estão as atletas. Imagina se a gente... E isso alarma, e isso pode provocar mudanças. Não significa que vai trazer mudanças, mas pode provocar mudanças. E isso acaba, né, pode cair numa certa mídia, a mídia vai colocar luz nisso, vai colocar um holofote nisso, isso vai gerar uma pressão. Sim. E assim que as coisas acabam mudando, né? Quando existe uma resistência interna. Agora, a falta de informação, a falta de estudo, né? A gente não tem muitas informações, a gente não tem muitos dados. Exato. E isso é um grande ganho para quem tá do outro lado, né? Para quem não tem interesse que isso evolua, que isso cresça, que o esporte de mulheres cresça, né? Que a gente tá falando muito de atleta, mas existe, né? Eu tô aqui para falar isso, né? Você tá aqui para falar isso, uma gestora, toda vez que eu preciso de uma indicação de alguém, né, que seja da sua área de gestão no esporte, e eu sempre tento priorizar, por exemplo, você como mulher, é você. Quantas outras opções a gente tem, né? Eu, de jurídico, eu ainda tenho conhecido algumas outras pessoas, a gente tem lá no Tribunal de Justiça Esportiva, a gente tem mulheres maravilhosas, né, que estão abrindo portas, que estão pavimentando esse caminho, essa caminhada, essa jornada junto comigo, e que já estavam à frente também. Mas, assim, você vê que, assim, a falta de informação não gera sequer, né, ninguém vai entender, ninguém vai se comover, porque ninguém nem consegue enxergar a dimensão do quanto a gente está atrasado, do quanto falta. E quando a gente fala esporte de mulheres, não só pelas atletas, mas todo o que está em volta, né? Todo mundo que faz acontecer o esporte, né? Nós cansamos de ver em eventos, mesas formadas só por homens. Exceção, eu fui a uma sessão da STJD, a gente sabe que existem mulheres, mas dá uma tristeza quando você olha aquilo assim e falei, meu Deus, só homem. E você ali estava discutindo uma causa, era uma advogada, mulher, né? Você estava discutindo uma causa feminina em que simplesmente só tinha um homem julgando, entendeu? Então, assim, eu até na hora que acabou lá a audiência, eu estava conversando com o vice-presidente e eu falei assim, minimamente essa federação devia ser condenada a que para o próximo ano, né, todas as transferências, todas as taxas, elas fossem isentas. Porque isso gerou, ou seja, fomentou. Elas acreditaram naquilo, fizeram as inscrições. Não é fácil investimento em futebol feminino ainda. A gente está falando numa federação norte-rio-grandense, né? A gente não está falando no eixo Rio-São Paulo e Minas, que é muito mais fácil. Enfim, vários outros questionamentos que a gente ficaria realmente aqui levantando o dia inteiro. Em relação a um ganho que eu vejo, né, que eu queria que você me explicasse... Existe um problema para as transferências internacionais, para quem não sabe. Quer dizer, provavelmente torcedores e quem acompanha o esporte ouviu falar nas famosas janelas de transferência, que elas acontecem em determinados momentos diferentes para algumas partes dos países. O que acontece? Uma mulher, ela tem o poder, né, a dádiva de gerar um filho. E antigamente, ela não tinha nem licença maternidade e o pior, se ela estivesse no meio de um contrato... Principalmente no exterior, ela não pode jogar, ela vai parar, ela vai ter filho, ela tem um período dela de amamentação, e aí, de repente, ela volta, essa janela acabou de ser fechada. Então, ou seja, a FIFA, né, aí eu queria que você me explicasse, parece que ela abriu uma exceção em abrir janelas para, nesse caso, de retorno ou de vinda de mulheres para terem os seus filhos ou pós. Como é que efetivamente terminou essa mudança aí que eu tenho conhecimento que aconteceu, mas não acompanhei assim muito de perto. Foi bem recente, faz acho que coisa de 2 anos, né? Ela vem bem em linha justamente com isso que a gente tem conversado, com melhores práticas em relação à inclusão da mulher, e aí a mulher como um todo o pacote, né? A mulher ali, ela é uma atleta, ela é uma profissional, mas a mulher na sociedade hoje, né? Pode não querer gerar, mas ela, se ela quiser, ela tem que também ter esse respaldo social, né? Aquela história do preciso de uma aldeia para conseguir ter um filho, porque não é um direito social, né? Não é só o filho não é só da mulher em si, né? Nesse aspecto macro que a gente está falando, toda a sociedade precisa colaborar com isso. E a FIFA, alinhado com essa ideia toda, veio com proteção. Primeiro, a licença maternidade, que não tinha essa previsão, né? Então, para o Brasil isso foi muito importante, porque na nossa legislação sobre esporte, a única previsão que a gente não tinha previsão sobre isso, a gente tinha que se valer da regra geral, que era a CLT, a Consolidação do Direito do Trabalho.
E aí a FIFA veio como um balizador geral, né? Então, assim, não importa a regra doméstica, a legislação nacional, não importa o país. Sim. Todo mundo vai ter que obedecer à FIFA. Todo mundo que estiver abaixo ali do guarda-chuva da FIFA vai ter que obedecer à FIFA no seguinte quesito de 14 semanas de licença maternidade, com assegurado no mínimo 2/3 do salário do atleta, e outras questões que depois eu falo mais detalhes, assim, de garantir o reingresso, de garantir que ela não vai ter nenhum prejuízo, de que ela não vai ficar afastada, de que ela vai ter toda uma estrutura realmente para que ela possa voltar, de que não vai ter nenhum nariz torto olhando para ela, digamos assim, né? Então o clube tem que assegurar isso, além dos 2/3 do salário, essa licença. E aí é muito importante que isso também, porque assim, não adianta você dificultar para o clube empregador, que o clube empregador, a conta vai acabar caindo para atleta. Então uma das formas é justamente essa que é o foco da sua pergunta, que foi permitir uma exceção à janela de transferência, que se o clube, se a entidade de prática esportiva venha a ter suprimido no seu elenco a mulher por conta dessa questão de licença maternidade, ela pode fazer uma nova contratação. Sim. A despeito de estar ou não com a janela aberta, de estar ou não com a janela de transferência ali aberta, ela pode fazer essa contratação fora de época para conseguir suprir o elenco, né? Parte do elenco que foi aí suprimido pelo afastamento da mulher, esse afastamento temporário. E é bacana ouvir isso de você, que a conta acaba caindo de novo na atleta, porque por uma atleta a gente falou aqui, numa entrevista, o seguinte: não adianta querer sangrar o clube. Não adianta, eu fico assim, ao mesmo tempo que a gente luta e sofre por não luta pelos direitos iguais e sofre por não tê-los, ao mesmo tempo a gente precisa entender que hoje o futebol feminino está ainda se tornando um produto atrativo. Então o que acontece? Levantar uma bandeira de que as premiações são iguais, as diárias são iguais, diária eu nem discuto, porque você está afastado de toda a sua vida por conta da seleção. Vou dar um exemplo, tá? Mas as premiações, se o investimento não é o mesmo, como é que você vai exigir que o retorno financeiro seja o mesmo? Você sangra e a gente acaba tendo um retrocesso ao invés de um sucesso, né? Ao invés de vamos dizer assim, um crescimento, né? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado. Não adianta tochar os clubes. Isso aí não... É um exemplo muito chulo que a gente pode dar, né? A gente sabe que no futebol, a gente tá falando do futebol especificamente, tem bilhões que tramitam aí em transações. Então, assim, falta de dinheiro não é o direcionamento. E é um exemplo chulo que eu costumo dar. Vai fazer uma festa com um orçamento X e com orçamento Y. O padrão da festa vai ser diferente. Exatamente. Né? Então, quando muitas pessoas... É incrível, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero e a luta pelo machismo, pelas ideias machistas, né? Por ideias que são anti o crescimento da mulher em qualquer setor, eu vejo muitas mulheres machistas. Isso é muito assustador, né? Enfim, eu já ouvi mulheres falando, quando teve aquela discussão bem midiática mesmo, né? Porque tem muita coisa. Toda discussão que é muito midiática, ela é mais rasa, porque tem muita coisa por trás, né? Como eu mesma trouxe, dados históricos, muitos dados, muitas informações, né? Mas a discussão de que o Neymar ganha X, Marta ganha Y, Marta que fez mais gols que o Pelé pro Brasil, né? Melhor do mundo várias vezes, e assim, Neymar. Por quê? Mas vai ver se futebol é atrativo, vai ser... Assim, de fato, a gente vai falar a gente não tem nem como comparar a atratividade justamente pela falta de fomento. Né? Não dá pra você olhar um olhar raso de falar que não é atrativo. Tem que olhar o porquê que não é atrativo. O que pode mudar para que se torne atrativo, né? Onde que as mídias passam a se interessar. E esse é o foco. Exatamente. Esse é o foco. É como a gente está tentando fazer aqui. Trazer um canal, um local onde possa haver debate, porque isso é muito pouco, porque você não tem retorno. Você chega, de repente, com o atleta X, 500 marcas querem patrocinar. Com as atletas mulheres, infelizmente, é algo que tem que caminhar, mas eu acho que já mudou. O handball sempre foi uma marca também do esporte, né, no Brasil. O feminino não tinha sequer patrocinador. Né? E não só no Brasil, por exemplo, tem uma atleta, e são histórias assim que você parece piada de mau gosto. Uma atleta de vôlei italiana que foi processada pelo clube quando ela engravidou, porque ela nunca havia manifestado interesse em engravidar antes, quando ela foi contratada. E é o que eu falo, assim, a gravidez, imagina se ninguém é obrigado a querer gerar uma vida, a querer ser mãe de alguma forma. A maternidade não é compulsória, não é obrigatória pra ninguém. Mas você querendo, a sociedade tem que ter, por meio de políticas públicas, por meio de diversos incentivos em todas as áreas, meios de possibilitar que a mulher possa ter filhos sem que isso torne uma escolha. Porque além dessas histórias tristes da jogadora de vôlei italiana, que foi processada porque teve filho, ou da Tandara, que é jogadora de vôlei brasileira, que teve que brigar por anos, durou, 6 anos no mínimo o processo dela. Imagina pra uma filha dela nasceu, a filha dela tinha 6 anos, o processo ainda não tinha sido concluído. Imagina que isso pra uma vida...
né? Para ter o direito dela assegurado, muito mais que a questão financeira, que isso importa muito, mas por uma questão de justiça, um precedente importantíssimo para todas as mulheres. Ela fez um grandíssimo favor, né? E deu a cara ali, a tapa realmente para isso. Além dessas histórias, quantas histórias silenciosas que a gente não ouviu falar de mulheres que sequer tiveram sonho ali afogado de ser mãe, porque elas tinham o sonho de ser mãe, mas porque elas tinham que escolher. Exatamente, isso também não é uma falado, escolha, né? A gente fala das histórias de mães, mulheres que se tornaram mães e que brigaram, mas as que sequer sufocaram esse sonho, que sequer tiveram, né, que brigar por esse sonho. Isso é muito triste também, Não, né? e é surreal, você ter que escolher entre ser atleta ou ser mãe. Isso não existe. E a gente, assim, quando a gente fala de direito de mulheres, de uma forma macro, né, uma forma social que a gente tá falando, mas esse marcador esporte é muito importante porque é um instrumento de trabalho dela, né? Então, é claro, voltando pro princípio da igualdade, né? Tratar os iguais de forma igual, tratar os desiguais de forma desigual à medida da sua desigualdade. É claro que você não vai comparar homem com mulher, não é pra comparar nesse sentido. É equiparar, quer dizer, dentro das suas desigualdades, dentro de cada especificidade, é colocar todo mundo no mesmo... pelo menos na mesma faixa de saída. Sim, né? exatamente. É pelo menos isso. E claro com as suas especificidades. Aí, como eu falei, nenhuma mulher é obrigada a ser mãe. Mas imagina se no mundo todo mundo decide não ser mãe. Então, é um interesse social, é um interesse de todos isso, né? Algo que, que o mundo como comunidade tem que olhar para isso. E aí, como você falou, não sangrar o clube. Aí falando de empresa também, mas os empregadores, as empresas e o clube, falando de clube como empregador, também tem que ter, né? O mercado tem que se estruturar de uma forma que viabilize para o clube também conseguir fazer isso. Porque senão, para o clube, ele vai sangrar, realmente também não vai ser benéfico, vai acabar inviabilizando. E quem paga a conta sempre né, vai ser, no caso, o atleta, né? Com certeza. Bom, conhecimento de todos do meio, você é uma estudiosa da SAF, defensora, né? Com certeza. Não nego. Não nego. E o que você vê que a SAF, por exemplo, ela pode vir a trazer de benefícios para o desporto, para a modalidade feminina? Vamos falar aqui especificamente dentro do clube de futebol. O que você vê de vantagem numa SAF para o futebol feminino? Bom, como defensora de SAF inegável, né? Eu acho assim, tudo que eu... não acho... Bom, acho que de antemão tem esse disclaimer que precisa ser feito, né? Não acho que é o regime jurídico em si que vai mudar o resultado, né? O êxito daquela organização. Não é. Mas a SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, ela tem elementos que vão inserindo ali de diversas formas, em diversos formatos, mecanismos de realmente uma boa governança. Então, quando a gente fala hoje, né, o mundo, ele tem... diversas vezes eu fui chamada para alguma palestra, para alguma coisa, e as pessoas até, muito loucas, assim, as pessoas falam para mim, a gente quer mulher, agora é bom ter uma mulher no painel. Eu já ouvi isso, agora tem que ter uma mulher no painel, já ouvi exatamente. Virou obrigatoriedade, forma. né? Virou. Eles contam, bom, então tem que botar tanto... Exatamente. Então, assim, querendo ou não, a gosto ou contra gosto, existe... de alguma forma, esse impulsionamento porque fica bonito, sei lá, não sei por quê, qualquer razão que seja, como uma boa prática hoje, essa questão de inclusão, de minorias, né? Uma série de políticas aí que a gente pode citar. Como o nosso assunto é mulher, essa é uma delas, né? E a pessoa querendo ou não, entendendo o conceito disso, entendendo a importância disso, ou fazendo por obrigação, por marketing, porque é bonito, ela vai ter que fazer. A SAF, ela impõe diversos instrumentos de boa governança. Hoje a gente fala muito de ESG, né? De questão de sustentabilidade, questão de governança. E acho que os próprios stakeholders, os próprios investidores que estão com esse olhar já, e a gente sabe que tem um monte, né? Que estão com esse olhar de olhar a importância do futebol como um produto e que querem olhar o futebol como um produto a ser investido, eles vão com certeza fomentar e enxergar. Uma pessoa que ela tem esse olhar, ela vai conseguir enxergar o potencial que tem esse futebol de mulheres, né? O futebol feminino. E então eu vejo com bons olhos, sim, né? Tudo que a SAF traz, ela traz boas práticas, e dentro dessas boas práticas, a inclusão, né? A inclusão da mulher, esse fomento de tudo aquilo que é um bom produto. Tanto é que hoje que a gente tem grandes mídias, grandes grupos de mídias colocando em evidência, colocando em horários importantes, horários nobres. O futebol a gente vê diversos números altíssimos, isso vai aumentar com patrocínio. É um círculo virtuoso, né? Sim. Então acho que a SAF vem muito para todas as boas práticas e incluir o futebol de mulheres, que tem muito potencial para ser extremamente atrativo, né? Eu vejo como um deles. Só o fato, né, de você vir com uma empresa onde a profissionalização ela é obrigatória, eu acho que já traz nitidamente uma mudança de mentalidade interna. Exatamente. Ana, agradecer muito a tua presença, foi ótimo, né? Conteúdo relevante e que não é discutido no dia a dia.
com muitos pormenores que mostram realmente que não só na sociedade como no esporte em si, a gente infelizmente ainda tem que continuar lutando e de forma brava, né? E não desistir, porque uma hora as coisas se ajeitam. Então, te agradecer muito. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Acho que são eventos como esse tipo de organização que dá voz a esse tipo de assunto e é muito importante mesmo para esses avanços e retrocessos, mas avanços, né? Acho que o saldo é sempre de avanço para continuarmos caminhando. Então, obrigada novamente pelo espaço, que a gente continue falando bastante do tema que ainda tem muito o que falar. Com certeza, vamos ter sim. Pessoal, obrigada e até a próxima. Como que você chama? Ana Paula, Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando vi que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado, a gente não tinha como pegar.